por eu ter nascido num lar disfuncional, violento, eu me tornei uma criança completamente distorcida. Eu não consegui pertencer a um jardim de infância, porque eu era incomunicável. Eu só me comunicava com a minha mãe. Aos 7 anos, minha mãe me obrigou a estudar. E sabe, a escola foi muito difícil para mim. Por eu ser introvertido e ter muitos traumas, por ver realmente tanta violência na minha casa, onde a polícia ia todos os dias. Eu era uma criança muito medrosa, uma criança que não conseguia se relacionar. Então eu virei o saco de pancada dos rapazes. E eu apanhava todos os dias na escola. Eu lembro de cenas, eu saindo no término da aula, os rapazes me chutando, eu caído no chão. Eu tinha uma única conga. Eles tiravam os meus calçados, jogavam longe. E ali eu não tinha nenhuma expressão, então ali eu apanhava e seguia para o meu lar, aonde nós tínhamos que dormir muitas vezes na rua. Por exemplo, eu não sei jogar futebol, num país onde a bola nasce junto com o menino. E por que eu não sei jogar futebol? Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes da escola para participar de um jogo, de uma partida, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E sabe, isso se tornou realidade na minha vida. Então toda vez que eu saía da minha casa em direção à escola, eu andava lentamente, sempre de cabeça baixa. E se encontrasse alguém na rua, eu ficava parado, porque eu não conseguia ver ninguém me olhar. Eu sou improvável para estar aqui, onde centenas de pessoas estão me olhando. Mas sabe, houve uma transformação na minha vida. Aos 13 anos eu cheguei no fundo do poço. E eu entrei numa depressão profunda, onde eu desisti da escola. Eu não conseguia mais. Eu disse para minha mãe: mãe, eu não consigo mais. Então eu me tranquei no meu quarto. E ali eu comecei a acreditar em outras mentiras. Por exemplo, eu sou muito parecido com a minha mãe. Os meus olhos são claros. E meu pai era moreno, tinha os olhos escuros. Então eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não era parecido com ele, porque eu não tinha os olhos dele. Nos dias de hoje as crianças se cortam. Eu não me cortava, eu simplesmente tentava arrancar os meus olhos. Eu odiava os meus olhos. E sabe, nessa época minha mãe não tinha tanto conhecimento como tratar uma situação dessa, como tratar uma criança depressiva. Eu nessa época chupava dedo e cheirava fralda. E minha mãe disse para mim: Júnior, você não pode mais cheirar fralda e chupar dedo. E quando minha mãe tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado as minhas pernas. Eu fiquei pior do que eu estava. Eu estava realmente no fundo do poço, pedindo a morte. Como eu desejei a morte. Mas foi nessa época que eu recebi um convite. Uma vizinha me convidou para ir à igreja. Como eu amo a igreja de Jesus. Como eu amo a igreja de Jesus. E naquele dia eu aceitei aquele convite. E sabe, quando eu entrei na igreja, eles estavam cantando uma canção. E o meu primeiro encontro com Deus foi através de uma canção. E eu quero compartilhar essa canção com vocês. Se você sabe, cante junto. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó
prazer é te louvar. Diga. Os atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos mais forte, diga, adore. Pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos atos do Senhor, meu prazer é viver onde flui o amor. Quando eu ouvi casa de Deus, onde flui o amor, eu disse: é aqui que eu quero pertencer. Eu estava sendo tocado naquela noite. E eu lembro que no término daquela celebração, da mensagem, o pastor... Obrigado. O pastor fez um apelo e eu fui à frente. E quando eu cheguei no altar, eu me joguei no chão e eu estava chorando muito. E eu lembro que eu comecei a falar com Deus. Eu estava muito chateado com Deus. E eu comecei a questionar a Deus: por que eu estava passando por aquilo? Por que eu tinha nascido naquele lar? Eu comecei a falar para Deus tudo que eu passava na minha casa, tudo que eu passava na escola, todos os nomes que eu fui chamado eram nomes terríveis. As surras que eu levei, eu questionava Deus e eu não conseguia ver Deus como um pai. Mas naquele momento eu senti realmente algo diferente. Deus estava falando comigo e Deus falou para mim 3 coisas. Eu quero compartilhar com vocês. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. E quando Deus disse para mim que eu não era a minha circunstância, eu não era aquela opinião alheia, eu não era aquilo que eu passava no meu lar, e Ele começou a dizer quem eu era, que eu era um filho amado, que em todo tempo Ele estava comigo. Eu me coloquei de pé e eu não era mais o mesmo Júnior. Algo tinha acontecido dentro de mim. Eu fui para minha casa, tentei compartilhar com a minha mãe, mas minha mãe não deu ouvidos na época. Minha mãe tinha tantas outras preocupações, tantos outros afazeres. Mas sabe, naquela noite, Deus tinha transformado a minha realidade. Começava um processo de cura que durou dos 13 anos até os 22 anos. E eu quero dizer para muitos de vocês que estão aqui, que vocês fizeram parte desse processo. Muitas canções que eu pude relembrar nessa noite fizeram parte da minha trajetória. Talvez hoje você não ganhou um troféu, mas eu quero dizer para você que o seu fruto me alcançou. O seu fruto tem alcançado centenas e milhares de pessoas.